Olá, está começando mais um Conexões Imobiliárias, o programa que aproxima você das principais tendências, debates e oportunidades do mercado de imóveis. Hoje vamos falar sobre um nicho que desperta sonhos e movimenta cifras milionárias, os imóveis de luxo e superluxo. O que é que define esse tipo de imóvel? Quem é que compra? Quais são as exigências desse público? Fique com a gente porque o programa está imperdível e já começou. A gente recebe aqui no estúdio o Arthur de Castro, gestor comercial de uma construtora cearense. Obrigada por ter vindo. Nós é que agradecemos a oportunidade e o espaço. Segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, Fortaleza se destaca como a capital líder no segmento de imóveis de luxo. No total, foram 387 vendas no segmento de alto padrão na cidade, durante o último ano. Por que Fortaleza está liderando o mercado de luxo? Já faz algum tempo, Arthur, ou não, esse comportamento? Sim, esse é um processo que começou, eu diria, na pandemia, né? As pessoas querendo morar melhor, querendo morar com mais qualidade de vida. Isso se deflagrou há aproximadamente 5 anos, ok? Onde a gente tem que explorar o que a cidade oferece. A cidade tem uma orla maravilhosa, as pessoas acordam cedo, o clima permite que as pessoas usufruam toda a brisa que a gente tem, o calçadão que a gente tem. Então, quando se fala de luxo, de alto luxo, se remete imediatamente a morar na beira-mar, né? Mas uma coisa é você ter a qualidade de vida e ter o luxo. Então, na beira-mar você tem isso. Você tem o luxo e tem a qualidade de vida. Porque você acordar, descer e correr na beira-mar, ou remar na beira-mar, ou velejar na beira-mar, é maravilhoso. Você estava me explicando antes da gente gravar que existem dois segmentos, como se fosse um dentro do outro, né? O luxo e o superluxo. Sim, sim. Tem o mercado de luxo e o de superluxo. Não necessariamente significa dizer o seguinte, que quanto maior, mais luxuoso. Não. Vamos pensar assim no mercado nacional. Então, por exemplo, hoje, o mercado de alto luxo mais emergente que existe, né, que é a bola da vez que se fala aí, é Camboriú, Balneário Camboriú. Então lá existem empreendimentos que o wine bar tem um sommelier no edifício, tem um concierge, tem um mordomo. Claro que naquele sistema de você solicita, o condomínio disponibiliza e você paga por aquele serviço, né? Então esse é um mercado de super luxo. Mas lá se busca muita assim, ostentação, digamos. E as pessoas não precisam disso. Né? O super luxo com a Ferrari na garagem. As pessoas não querem necessariamente isso. O que elas querem é viver bem, ter uma varanda boa, uma varanda generosa para conviver bem com a sua família e receber seus amigos. Então, essa diferença do luxo para o super luxo não está diretamente ligada ao tamanho, mas sim a todo um conjunto que faz essa diferenciação. Uhum. E o que é que define um imóvel sendo considerado de alto padrão? Que aí já é diferente do luxo. Tá. São muitas especificidades, né, Arthur? Tá. É o seguinte, passa pela localização, tem que ser uma localização nobre, né? Depois, pelo projeto, depois pelo rigor e nível de acabamento da construtora, dos materiais empregados. Então, todo esse somatório, essa simbiose é que remete ao luxo. Ficam algumas dúvidas. Então, por exemplo, imóvel de luxo, superluxo e o alto padrão, é tudo a mesma coisa ou existem especificidades de cada um? A gente costuma, digamos assim, separar o alto padrão, o luxo, o superluxo. Isso às vezes confunde um pouco, né? Confunde. Mas o que é que vem a diferenciar? É justamente a sua pergunta, tá? Então, assim, metragem. Metragem ele já filtra, né? Já filtrou. Esse daqui se enquadra na categoria alto padrão. Localização, super luxo, aí você vai para Beira-Mar, você vai para a Avenida Beira-Mar de Fortaleza, né, que é o endereço mais nobre que tem, tá certo? Nós temos bairros aqui que são letras de música, né? Letra de música, é cartão postal a nossa Beira-Mar. Então as pessoas que vêm de outros estados, inclusive de outros estados talvez mais ricos do que o nosso, se surpreendem com a nossa orla. Fico, poxa, como Fortaleza tem prédios maravilhosos, de luxo, que em São Paulo, às vezes, você não encontra. Então, esse é o mercado nosso de super luxo. Hoje, ele está virando notícia, vamos dizer assim, em todo o Brasil. Fortaleza está sendo reconhecida por todo o Brasil. É como dizem, a Dubai do Nordeste, né?
E o senhor falou da pandemia, né? Que teve como é que eu posso dizer assim? Teve um incremento. Sim. E é mais o fortalezense que está investindo ou são investidores que estão vindo para cá para consumir esse tipo de produto? Eu diria que 95% é fortalezense. Agora, há de se admitir que Fortaleza tem crescido, o PECEM vai receber investimentos agora de bilhões, né? Então isso traz profissionais muito qualificados para trabalhar na cidade com alto poder aquisitivo. Tá? Então isso a gente também precisa destacar. Essas pessoas chegam, primeiro elas vão conhecer a cidade, vão habitar na modalidade de aluguel, de locação, e depois fincam raízes e vão para a compra. Então há pessoas que vêm de fora, há esse movimento também. Uhum. E quais são as exigências desse público? A gente sabe que é um público bastante exigente. Sim, é verdade. Olha, as áreas comuns têm recebido muito destaque, então eles buscam a academia top. Né? Existem edifícios em Fortaleza que a academia supera academias mesmo, tá certo? Fora do prédio. Então, academia de ginástica. L-ponto também é importante, em alguns casos o L-ponto é importante. A generosidade da varanda para ter o privilégio de todo o contato com a brisa, com a ventilação. Tá? O rooftop também é outro ponto que merece destaque, né? No topo do prédio. E esses rooftop, hoje você tem espaço gourmet maravilhoso, tem um wine bar com piano, então tudo isso eles estão buscando. Porque morar e conviver em condomínio é muito bom. Você hoje faz parte das pessoas sair para jantar, tomar um vinho fora, mas às vezes chega a ser um pouco estressante você ir para um restaurante numa sexta-feira. Para você pedir a conta, muitas vezes pode demorar 10 minutos para o garçom lhe atender. Então é muito bom você curtir a sua casa. Se você mora bem, pode. Então, ficar em casa é sempre o melhor lugar. E é um público que preza muito também, Arthur, pela privacidade, né? Sim, perfeitamente. Segurança é um ponto. Né? Segurança do condomínio. Essa questão de elevador com senha, com identificação, com biometria, com reconhecimento. Isso também é muito importante. Eu ia até perguntar justamente sobre isso, a questão da automação, do design e ao mesmo tempo da sustentabilidade também. Sim. Estão inseridos? Sim. Hoje se faz reuso de água do ar-condicionado. Né? O ar-condicionado ele gera água e a água vai para a utilização da irrigação das áreas verdes do condomínio. Então tudo isso é pensado cada vez mais. E os valores? Acho que está todo mundo aí do outro lado já curioso. Quanto custa um imóvel de luxo? Quanto custa um imóvel de super luxo? Pois é. Eu diria a você, a gente falou há pouco aí de Balneário Camboriú. Balneário Camboriú tem apartamentos que chegam a custar 90 milhões de reais. Então, assim... Quantos metros quadrados, mais ou menos? 800 metros. Então, nós vamos falar aqui de 3 mercados. O mercado de alto luxo de São Paulo, que já é consolidado, já é uma realidade. Você tem Itaim, você tem Vila Nova Conceição, Jardins, isso já está consolidado há décadas. O mercado emergente de Balneário Camboriú, que atrai celebridades, empresários do agro, do centro-oeste, etc. E o mercado de Fortaleza que está sendo descoberto. Então, assim, o que é que Camboriú tem que nós não temos? Nós temos um clima maravilhoso o ano inteiro. Né? Então, Fortaleza vai valorizar muito, né? Porque está sendo descoberto tudo isso daí. Né? Morar em Fortaleza. Então, morar na beira-mar, você, a rigor, tem, via de regra, antes, uma única forma de aquisição, em sistema de condomínio fechado. O que é que significa dizer isso? Que para morar, para comprar, você tem que pagar 100% do imóvel, do apartamento, ao longo da obra. Então, como se diz assim, tem que ter o dinheiro ouvindo a conversa ali ao longo dos 4 anos. Mas existem outros sistemas de aquisição, mais raro, onde tem um banco financiando. Você não precisa ter 100% do dinheiro ao longo da obra. Se você tiver 40%, quando você receber as chaves, o banco financia todo o seu saldo devedor, o saldo restante. Então isso é uma oportunidade que vai fazer com que as pessoas que sonham em morar na beira-mar e acham que não podem, se permitam.
Uhum. E para quem está assistindo o nosso programa, que não tem poder aquisitivo para adquirir, mas de que forma a sociedade como um todo, no caso aqui a capital cearense, acaba de alguma forma se beneficiando por conta desse desenvolvimento, desse crescimento dos imóveis de luxo? Questão de geração de emprego, como é que a gente pode fazer, Arthur, uma conexão? Tá, deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Porque às vezes quem está nos assistindo pode pensar, só beneficia quem tem poder aquisitivo suficiente para desfrutar desses espaços. Mas quando a gente coloca Fortaleza num patamar que você comparou com São Paulo e Balneário Camboriú, Sim. quer dizer o quê? Que Fortaleza está sendo notada, vamos Sim, dizer percebida. assim. Nós não éramos assim no passado. Sim. Então, Sim. isso acaba meio que ajudando outros setores, meio que ajudando a questão da geração de emprego e renda. Sim. Um edifício desse, né, ele gera muito emprego e a construção civil é uma mola propulsora que ajuda a economia nacional, porque a quantidade de insumos que um edifício desse, de material, de construção, que um edifício desse consome, né? Vai do tijolo ao elevador. Então a cadeia é muito grande, isso ajuda muito a economia do país. Fora a mão de obra empregada, né? Sempre que a gente precisa resolver alguma coisa em órgão público, que tem que destravar alguma coisa, eu chego e digo, olha, eu estou aqui representando 200 pais de família, né, que precisam que esse processo ande para que a gente possa assinar essas carteiras e gerar os empregos. E é uma verdade, né? Então, é por aí. Quais são as tendências do mercado de imóveis de luxo para os próximos anos? Já que hoje a gente se percebe numa velocidade muito grande de tecnologia, de inteligência artificial. Então, o que já está sendo pensado e mesmo executado? Tá. A gente tem falado muito de beira-mar, mas beira-mar é um ativo escasso. Porque para você construir na beira-mar, você precisa primeiro de ter o terreno. E a gente não tem mais terreno praticamente. A gente tem visto hotéis aí sendo demolidos para ceder espaço para novos edifícios. Mas o mercado de luxo não se resume a apartamento na beira-mar. Então, Fortaleza tem crescido em direção ao Eusébio, principalmente, né, onde há a possibilidade de fazer também grandes, maravilhosos condomínios de casa. Há aquela pessoa que quer morar em casa, porque quando criança, quando adolescente morou em casa e quer permitir isso aos filhos. Ok, assim como há aquele que quer morar na beira-mar olhando para o mar, que é muito gostoso, né? Então, hoje, em se tratando de beira-mar, a hora de comprar é agora. Por quê? Porque não vai ter mais terreno. Então, quando você não tem terreno, que é a matéria-prima, mágica não se faz, né? Daqui a pouco não vai ter mais hotel para demolir. Então, a hora de comprar é agora, porque vai valorizar muito. Uhum. E qual é o papel do corretor de imóveis nesse tipo de negociação, na negociação de imóveis de luxo? Como é que funciona? Porque a gente sabe que muitas vezes um empreendimento desse, ele nem é divulgado, é aquela coisa muito restrita, que só algumas pessoas muito selecionadas vão morar naquele condomínio. Então, como é que funciona esse mercado para o corretor de imóveis que de repente quer ingressar, tem um sonho de trabalhar com luxo e super luxo? Quando se concebe, quando se pensa em um produto, a gente tem que também fazer a seguinte pergunta: quem são os nossos clientes? Onde eles estão? Né? Então, a partir disso, você faz uma lista, né, e vai fazer esse trabalho dirigido, personalizado, customizado. Apesar de Fortaleza ser muito grande, nós não conhecemos todos, né, os corretores não conhecem todos, se faz uma divulgação e de forma que toda a sociedade, toda a comunidade, toda a cidade passa a ter conhecimento. Mas esse trabalho para vender o alto padrão, ele precisa ser muito bem feito, muito dirigido, até porque esse profissional, se ele for um médico, ele começa a trabalhar às 5 horas da manhã e termina às 10 da noite. Então tem que ter um tempinho para poder ir lá, receber, muitas vezes fora de hora, no final de semana. É um trabalho que é muito bem feito pelos corretores. Por isso que os prédios estão todos aí vendidos, graças a esse conjunto, esse somatório de esforços. E como é que a gente pode criar uma relação de confiança com esse tipo de cliente? Porque exige uma relação de confiança enorme, né? Que a gente fala de patrimônio, a gente fala de investimento. Qual é a dica que você daria para quem está começando a entrar nesse segmento de luxo, de alto luxo? Pode falar até um pouco da sua trajetória também, às vezes a trajetória ensina muito, né? Sim.
Eu acho que na hora de você comprar um imóvel, que tem duas coisas mais preciosas na nossa vida, né? Não necessariamente nessa ordem. Primeiro, eu diria que é a nossa liberdade, né? Segundo, é o patrimônio. Os advogados, por exemplo, eles defendem o patrimônio e a liberdade das pessoas. Então, quando você pega as suas fichas e vai colocar em determinado local, você tem que fazer um estudo, uma pesquisa de saber onde é que está colocando as suas fichas. Para isso é recomendável que se faça uma análise de qual é a construtora que está se propondo a fazer esse empreendimento, que se analise a documentação, né, que veja a trajetória da construtora, para a partir disso você ter a tranquilidade necessária para fazer o negócio. Então, o senhor pode até falar um pouco da sua trajetória, como foi que o senhor começou a trabalhar com imóveis de luxo e alto luxo? Surgiu a oportunidade, o senhor abraçou, ou o senhor foi realmente buscando esse mercado, se qualificando, ou foi os dois? Eu acho que os dois, mas a gente trabalha com aquilo que a gente gosta, né? Então, com todo respeito a todos os outros segmentos de loteamento fechado, loteamento aberto, de Minha Casa Minha Vida, de médio padrão, alto padrão, mas o segmento de luxo ele é bem desafiador porque o cliente é muito exigente. Então você tem que estudar, tem que pesquisar, tem que muitas vezes copiar e colar aquilo que você acha que é bacana, que deu certo em outros empreendimentos, para trazer e oferecer isso. Então exige que a gente estude mais, pesquise mais, para poder oferecer e atingir aquilo que as pessoas estão buscando. Mas tem uma frase no mercado que diz o seguinte: não existe mercado, existe mercadoria. Então, nós, nesse momento, enxergamos uma oportunidade de lançar um empreendimento, estamos trabalhando diuturnamente para lançar um empreendimento à altura do que Fortaleza merece e o público exige. Existem muitas pessoas que investem, compram, no caso, adquirem os imóveis de luxo para alugar, para investir. Como é que a gente garante essa valorização? É um bom investimento um imóvel de luxo, de altíssimo padrão? Eu diria que para comprar para alugar, não existe essa procura, tá? Mas para comprar na planta e vender pronto é um senhor negócio. Costuma em torno de valorização em quanto, assim? Facilmente 30%. Você tem aquele dinheiro para investir ou então faz financiamento? Sim, geralmente como é que funciona? Sim. O investidor ele compra na planta e para obter um melhor preço ele compra à vista. Então ele paga à vista ali, com isso ele fica com o apartamento quitado. Quando está pronto, prestes a ficar pronto, ele repassa, revende e aí sim ele tem esse ganho aí do investimento. Arthur, um imóvel ele pode ser de luxo no início e com o tempo ele deixar de ser de luxo ou não? Sim, tem edifícios clássicos, né? Em toda cidade tem edifícios clássicos que ele nunca sai de moda, digamos assim. Agora, o condomínio tem que ser atuante para manter o padrão, não deixar a peteca cair, né? Mas um clássico é sempre um clássico. A nossa beira-mar tem edifícios aí com 30 anos, 35 anos, que estão aí firme e forte. Alguns já passaram por retrofit, né? Porque se você parar para pensar, vamos para a orla do Rio de Janeiro. Falamos tanto de São Paulo, Camboriú, né? O endereço mais nobre do Rio de Janeiro é o Leblon. Então, se você quiser comprar um apartamento no Leblon, você vai comprar o quê? Você vai comprar um endereço e uma laje. E aí você vai fazer o seu apartamento. Então, quem foi rei nunca perde a majestade, é por aí, né? Então é desse jeito. Mas o cearense, é uma opinião minha, me corrija se eu estiver errada, gosta muito dessa coisa do novo, da novidade, pelo menos é a impressão que eu tenho, assim. Em outras capitais brasileiras, o que é o antigo, todo mundo valoriza muito, e aqui a gente tem muito somos ávidos pelo novo, pela novidade. Isso vai mudar agora, né? Porque é o seguinte, você vai morar na beira-mar, então existem lançamentos, existem empreendimentos em construção, existem empreendimentos prontos, já maturados. Então, se você quiser morar na beira-mar, no empreendimento de alto padrão, tem que esquecer esse negócio de 10 anos, prédio usado, é prédio antigo, por favor. Isso acontece muito aqui em Fortaleza, porque nós somos uma cidade jovem. Sim. E a manutenção para esse tipo de imóvel de luxo, de alto luxo, mais ou menos assim, custa cerca de quanto? Equivale a quantos por cento do... Como é que a gente faz essa conta? Esses imóveis são muito bem construídos, né? Nos primeiros anos eles têm a garantia da construtora, tá?
Mas, como ele é muito bem construído, o material empregado é sempre de primeira, ele tem uma vida útil muito longa. Então, a manutenção não é isso que se pensa, né? É diferente do carro. Muita gente compra um carro de luxo, né, e na hora fica preocupado com a manutenção. E hoje, como é que está o mercado imobiliário? O senhor já falou que, além Beira-Mar, então quais são os bairros? Ou então, como é que a gente pode falar de um balanço mesmo, né? Agora, nesse Sim. primeiro semestre, expectativa para o semestre que vem, vão ser lançados agora no segundo semestre do ano de 2025, imóveis de alto luxo, de luxo, o que é que se pode esperar? Sim, existem lançamentos desde o comercial, né, promessas de ser empreendimento realmente disruptivo, em local super privilegiado aqui em Fortaleza, tá? Como também empreendimentos no litoral, que ainda há procura para isso, né? Tem muitos empreendimentos no Porto das Dunas sendo construídos, apartamentos que eu digo que ele é híbrido, ele serve tanto para o veraneio, para o final de semana, mas serve como moradia também. Na primeira linha, de frente para o mar, com 250 metros quadrados, um por andar, com subsolo, com elevador, apenas 40 apartamentos, estou exemplificando um empreendimento que ora está em construção. Isso é luxo, é exclusividade. O que é luxo? É exclusividade. Uhum. Então, vamos falar de preço, por exemplo. Na Beira-Mar, mais ou menos quanto custa um apartamento de luxo e super luxo, saindo de Fortaleza depois em outros bairros e até também a região metropolitana, como Eusébio e Porto das Dunas. Os lançamentos hoje de Beira-Mar, os preços estão aí na faixa dos seus R$ 24 mil um metro quadrado. Tá? Quando você vai para o Meireles, saindo da Beira-Mar, os preços estão na faixa aí de 17, 18 mil reais. A Aldeota você encontra por 13.500, 14 mil reais. Esses são os preços de apartamentos em construção nesses principais bairros aí de Fortaleza. O senhor é gestor comercial, uma construtora cearense, Sim. já há algum tempo, né? Mais de Sim. 5 anos. E essa construtora já tem mais de 40 anos assim. Então, o mercado imobiliário, a gente pode dizer aqui no Ceará, que tem essa solidez. Como é que o senhor pode caracterizar o nosso mercado ao longo dos anos? Tá. A empresa que eu hoje estou colaborando na área comercial, ela tem 46 anos de atividade ininterrupta no mercado imobiliário, com destaque em construção na Aldeota, no Meireles, no Guararapes, no Parque do Cocó, os bairros mais nobres de Fortaleza. E o mercado de Fortaleza ele é relativamente pequeno, então os corretores eles sabem quem são as construtoras, né? Eles sabem para onde deve levar o seu cliente com tranquilidade. E, graças a Deus, a empresa que eu faço parte tem realmente essa confiança, goza desse conceito bom, junto não só aos compradores, mas também junto aos corretores que nos indicam todos os dias. Uhum. Então, para o profissional do mercado imobiliário que está começando, que não tem muito contato, mas que gostaria muito de conhecer esse segmento, o que é que o senhor diria? Qual é a dica que o senhor daria? Eu acho que ele tem que realmente mergulhar e é um profissional liberal, ele não tem dia, não tem hora, não tem final de semana, que vai estudar, que vai conhecer os empreendimentos, porque se ele não fizer isso, o cliente acaba conhecendo mais do que ele, e não pode. Ele tem que dar essa consultoria para o cliente, dar esse panorama para o cliente, orientar o cliente. Uhum. Boas dicas, muito obrigada. Obrigado. Sua participação aqui no programa. Hoje a gente fica por aqui, eu quero agradecer a sua companhia e semana que vem a gente se vê. Tchau.